A palavra diz assim, aqui na minha Bíblia, no cabeçalho diz assim, confissão e arrependimento. Então pode ser esse mesmo o tema, ok? Confissão e arrependimento. E aí diz assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído a Batseba. Assim que está na minha Bíblia, não sei na sua. Eu creio que assim de fato foi escrito por Davi. Não é unânime, mas a grande maioria, assim, os estudiosos creem que seja Davi que escreveu e que foi de fato depois desse ato de deslize dele, que ele escreveu esses salmos aqui. Então, da mesma forma, nós somos humanos e talvez necessitamos de confissão e arrependimento, independentemente do grau da nossa transgressão. Ok? Amém? Estão comigo aqui? Sim ou não? Amém? Então diz a palavra assim. Eu estou lendo aqui na linguagem atualizada. Disse assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Até aí. Até o versículo de número 10. Preste atenção em algumas informações que eu quero passar para vocês, para a gente fazer uma aplicação aqui. No ano de 2003, exatamente no mês de julho de 2003, como a gente havia recebido como igreja um convite pelo pastor, na época pastor Moacir, lá de Porto Velho, da Igreja Nova Aliança, hoje apóstolo Moacir, a gente foi convidado pela igreja dele para fazermos o primeiro encontro com Deus lá na Fazenda Ramarama. E eu então convidei os meus liderados aqui, os líderes da igreja, e nós fomos para esse encontro. Quando nós chegamos na igreja Nova Aliança, ele então primeiro passou para nós o pré-encontro, como é de costume, como é o certo. Então nós chegamos e fomos para o pré-encontro no templo, para mais tarde à noitinha a gente ir para a Fazenda Ramarama. A gente ia numa expectativa assim a nossa expectativa era o que vai acontecer. A gente não fazia ideia do que ia acontecer no encontro. A gente não sabia o que ia acontecer, até brincávamos que a gente ia ser açoitado com vara, né? Mas no sentido espiritual. E nesse pré-encontro, eu não lembro quem ministrou, não lembro o que foi ministrado, de verdade. Mas uma coisa ficou gravada no meu coração. Uma experiência que eu tive, quando foi feito assim, acho que era a oração final, a oração de encerramento ali.
nós fechamos os olhos e me veio assim uma imagem, eu pude ver assim como se fora um igarapézinho bem assim, com areia bem rasinho, né? Assim, um igarapé, um igarapé com água limpa. Mas daqui a pouco alguém mexeu na água e ela levantou aquelas sujeirinhas que ficam embaixo, sim ou não? E começou a turvar aquela água. E veio no meu espírito, como Deus dizendo assim, que a vida de vocês parece estar tudo tranquilo, mas quando começa a mexer, você vai ver que tem coisas que precisam ser removidas, né? Tipo, tem que ser mexido para poder sair da nossa vida. Ele falou que Deus, Ele ia mexer com as nossas vidas lá no encontro, como de fato aconteceu. Então, hoje à noite aqui, nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos como filhos, adorando o nosso Deus. A nossa vida, de certa forma, aqui está tranquila, as águas limpas talvez, mas quem sabe se Deus hoje não vai dar uma remexida aí para turvar um pouco essa água, para que Ele possa limpar a nossa vida. Porque tem coisas que, assim, todos nós temos a nossa história de vida, nós temos as nossas experiências, nosso passado, e somos descendência de Adão e Eva. Automaticamente nós somos pessoas que têm essa natureza intrínseca em nós, que não vai deixar de nós até o dia da nossa morte física aqui na terra. Então, enquanto isso, nós carregamos essa natureza pecaminosa, ao ponto de que o apóstolo João diz que se alguém disser que não tem pecado, que não tem cometido pecado, é um mentiroso, porque infelizmente nós pecamos. E a Bíblia chega a dizer que a nossa boca, ela vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. Então, muitas vezes a gente, estando em casa, estando no trabalho, em algum lugar, de repente a gente pode falar algo, como que um palavrão, por exemplo, é algo que está ali, dentro do nosso coração, porque senão não falaríamos. E tantas coisas que a gente faz porque está no coração, e de repente Deus quer dar uma mexida aí, para que a gente possa praticar o que foi praticado por Davi. Porque se a gente olhar o Salmo 51 somente da experiência de Davi, do que ele fez, aí não seria, aí seria só contar uma história, né? Mas nós somos humanos como Davi. Davi era humano como nós, mas eu creio que ele era muito mais adorador do que nós, mas teve esse deslize. Mas não é essa a ideia de olhar para Davi hoje no sentido de que ele fez, porque nós entendemos que quando Jesus Cristo deu a gente uma lição extraordinária, né? Porque havia um grupo de pessoas na época dele que se diziam os religiosos mais praticantes, os mais corretos, digamos assim, e que não aceitavam ele como um Messias, mas queriam também desmoralizá-lo ou trazer para a população de repente ver que ele não era um Messias. Então faziam as provas com ele, e nessa feita foi algo bem planejado pelos religiosos da época, para ver o que Jesus falaria numa circunstância daquela, qual seria a resposta que ele daria, porque ele estava diante da lei de Moisés, que mandava
apedrejar quem fosse pego em adultério ou em flagrante adultério. E trazem para ele aquela mulher e disse: olha, ela foi pego em adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. E o senhor, o que o senhor diz? Então a ideia era, tipo, se ele disser que não precisava apedrejar, então ele estava descumprindo o mandamento, né? A lei de Moisés. Se ele mandasse apedrejar, cadê então que ele dizia que a gente devia amar as pessoas? Cadê o amor? Cadê a prática da sua pregação? E ele então, naquele dia, ele deu uma lição extraordinária que trouxe à tona aquilo que de fato é uma realidade na vida do ser humano. Depois de algum tempo, então ele se levanta e diz, ou ele levanta a cabeça e diz: aquele que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Tipo assim, pode matar, mas só se você não tem pecado. Porque senão você também é digno de ser apedrejado. E aí, diz que foi se retirando um por um. E por último ficou somente a mulher e Jesus. E Jesus pergunta: ninguém te apedrejou? Não, Senhor. Eu também não. Então, vai e não peques mais. Quando Jesus fala assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, é uma verdade extraordinária que ela é para todo tempo, até para os nossos dias. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então não adianta a gente pensar assim que a gente fique livre de cometer erros, de falhar, de dar deslizes. Então eu coloquei aqui como primeiro ponto uma frase que eu estava com minha esposa assistindo um filme e me marcou muito essa frase, que calhou dentro daquilo que Deus tinha ministrado no meu coração, sobre confissão. E a frase diz assim: o primeiro passo para a redenção é a confissão. Pode escrever aí. O primeiro passo para a redenção é a confissão. Então, se não há pessoas na face da terra que não tenha pecado, há uma necessidade de que nós usemos do poder da confissão. Então, no caso o rei Davi aqui, nós olhamos para a vida dele como um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que teve tantas conquistas, e conquistas tão extraordinárias, que depois dele, aliás, antes e depois dele, Israel nunca mais teve um rei como ele. Um homem extraordinário, um adorador, um homem que escrevia os cânticos para Deus, registrado na Bíblia. Um adorador de excelência. Mas que ele teve um momento que manchou a vida dele, e se não fora o arrependimento e a confissão, ele teria que ser morto pela lei teria que morrer. E lá no Salmo 32, diz no verso 3, um versículo que diz assim: enquanto calei meus pecados,
os meus ossos envelheceram. E possivelmente alguém não concorda, mas a grande maioria concorda que esse é o salmo da confissão de Davi. Assim, ele falando que ele, enquanto ele calou o pecado dele, ele foi ficando doente. E segundo o que está escrito no capítulo 12 de 2 Samuel, ele passou basicamente mais de um ano, aliás, mais ou menos um ano, para ser confrontado pelo profeta Natan. Então, nesse período todo, por que eu digo que ele ficou todo esse tempo? Porque no verso 14 do 2 Samuel 12, diz que quando Natan o confrontou e falou para ele e tal, nesse capítulo 12, no verso 14 diz que ele, posto que com isto deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então o confronto foi, o pecado demorou, ou seja, passaram-se 9 meses pelo menos para o nascimento dessa criança. Mas possivelmente não morreu imediatamente, talvez já tinha ali o quê? Uns meses ou até um ano, não sei mesmo. Mas o fato é que perto de um ano pelo menos, se passaram do pecado praticado até a confissão. Por isso que talvez o Salmo 32, 3, fala que enquanto calei os meus pecados, enquanto calei o meu pecado, envelheceram meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Ou seja, possivelmente, que o pecado pesava sobre ele de verdade, e ele talvez não sabia nem como sair daquela situação. O fato é que o pecado não confessado estava adoecendo ele. O confronto foi forte, mas talvez a situação que ele estava era mais terrível do que o confronto do profeta Natan. Então, muitas vezes, quero dizer assim que, conforme está escrito em Provérbios 28, 3, se não falha a memória, que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre transgressão não prosperará. Tipo assim, não tinha como, assim, não tem como a gente, humanamente falando, crescer espiritualmente, não tem como avançar, não tem como prosperar na vida espiritual, se há o pecado sem confissão, se há transgressão e não resolvida. Então, por isso que Davi passou por essa situação e circunstância tão terrível, que ele diz que ele estava, e até a gente poderia ler um pouquinho mais do Salmo 32, onde ele vai explicando a situação dele. Porque ele fala assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Naquele momento que Davi foi confrontado pelo profeta, logo depois o filho dele ficou doente. A Bíblia diz que depois disso o filho adoeceu, e ele ficou 7 dias jejuando e orando a Deus para que não levasse o filho dele. Mas quando no 7º dia o filho dele morre, ele se levanta, quando ele sabe, ele se levanta, toma banho, troca a veste e come, ele vai para o templo, eu acho que primeiro, e adora o Senhor.
Eu penso, isso aí não é a Bíblia que está dizendo, não está escrito. Mas eu penso que esse momento que Davi foi para o templo e adorar o Senhor, talvez ele colocou essas palavras diante de Deus. Confessei-te, ele falou, vou confessar os meus pecados. E ele então colocou diante de Deus a sua transgressão. E o Salmo 51, a mesma coisa. Ele colocando diante de Deus e pedindo misericórdia. Talvez naquele momento que ele entra no templo e ele fala, compadece-te de mim, Senhor. Ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão da tua misericórdia, apaga as minhas transgressões. Tipo assim, aquela transgressão que foi de repente, quando passa por tudo isso, tudo acontece, aquilo vai corroendo ele, aquilo vai maltratando mais de ano talvez. E aí ele chega diante de Deus, abre o coração. Ele rasga o seu coração, confessando para quê? Para que aquilo que estava matando ele pudesse ser removido, porque ele cria na misericórdia de Deus. Ele cria que Deus é um Deus benigno. E benignidade significa quando a pessoa tem a oportunidade de se vingar, não se vinga. Isso é benignidade. Ele sabia que Deus era um Deus benigno. Ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. Então ele clamou por essa misericórdia, mas primeiro ele teve que falar da sua transgressão. Ele teve que expor, porque ele diz no verso 3 que enquanto ele calou o pecado, então ele calou, ele não recebeu perdão, enquanto ele não trouxe à luz essa transgressão dele, embora que ele sabia que Deus sabia, ele sabia de todas as coisas nesse sentido, mas pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então aquilo foi torturando ele. E eu sei que não é fácil o arrependimento e a confissão, mas é o caminho para, conforme diz aquela frase, né, no caso, que o primeiro passo para a redenção é a confissão. Então a confissão vai fazer uma diferença na nossa vida, com certeza. A Bíblia chega a dizer assim que se com a tua boca confessares, a confissão ela tem um poder extraordinário. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a confissão com a boca, né, ela é de fato o passo para a nossa redenção, o passo para a nossa salvação. É não calar o nosso pecado, é trazer à tona, é falar com Deus, é abrir o coração, porque diz que Ele tem prazer no coração sincero. Ele tem prazer naquele que tem o coração verdadeiro. Verso 6 diz: eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Então, Deus sabe da importância da confissão e o quanto Ele tem prazer na verdade dentro do coração. Amém? Quantos estão entendendo? Então, 1 João 1,9. Então veja bem. Nós cometemos pecados, nós erramos. E aí tem dois tipos de confissão, eu diria.
Quando o pecado ele é só você sabe, a Bíblia diz que você deve confessar para Deus. João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí resolve, porque você confessou para Deus. Mas tem pecado que vem a público, aí tem que ser confessado publicamente. Tem pecado que é uma fortaleza dentro do coração humano, aí é necessário, Tiago capítulo 5, verso 16, aí já seria não só uma confissão secreta entre você e Deus, mas uma confissão do seu pecado para o seu líder de célula, para o seu líder M12, para o seu pastor. Como estão entendendo? Então, quando diz, no capítulo de Tiago, já é para um pecado que você não consegue vencer, que você já está dominado por ele. Então, você confessa e peca de novo, confessa e peca, estão entendendo, sim ou não? Então, esse tipo de pecado, aí precisa confessar para um líder, e pedir a ele, a sua cobertura, orar por você, e também mantê-lo sempre prestando conta para ele, porque aí diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Aí já é uma questão de cura desse problema no caráter, digamos, porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E eu sei que confessar pecado não vencido, aquele pecado que é constante, quão difícil é para a gente confessar para alguém. A gente tem dentro de nós uma resistência muito forte, porque nós temos dentro de nós o orgulho, e o orgulho é um empecilho para que a gente abra o coração para outra pessoa, porque a gente já vai pensar logo o que essa pessoa vai pensar de mim. Por isso que é muito importante não confessar pecado para uma pessoa errada, porque daí só vai piorar a situação, mas para alguém de cobertura, e que você realmente sabe que ele é uma pessoa que teme a Deus, e vai ficar com ele essa confissão. Estão entendendo? Na época aliás, ainda acho que é usado, né, na católica, aquilo é muito importante, o confessionário, que a pessoa vai e confessa ali para o sacerdote, né, as suas dificuldades. Isso é muito importante na vida humana, essa confissão. Amém? Estão entendendo? Existe um poder na confissão da boca do ser humano. Então, confessai os pecados, que é um pecado que você não vence. Se é um pecado que você deslizou, você confessa para Deus. E aí, é o que também eu queria ainda trazer, 1 João capítulo 1, verso 7, que ele fala sobre: se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse andar na luz, no meu entender, como ele está na luz, se há um pecado oculto e eu não consigo vencê-lo, eu trago a luz. Quando eu confesso para o meu líder, né? Eu confesso a ele, então aí sim o sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado, mas não um pecado não confessado. Então, quando o pecado for confessado, aí vem o sangue e purifica de todo o pecado. Amém? Isso é muito importante, para que a gente não fique escravo do pecado.